Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a 6ª lição dessa série, a leitura da palavra. E nessa lição nós vamos resgatar vários termos, vários temas que nós já trabalhamos aqui no nosso canal durante quase esses 3 anos. Dentre eles, algumas palavras, as festas da Torá, o significado de algumas. Mas detalhando aqui a nossa introdução, na seção Palavras da Torá nós teremos a palavra Sefer, que significa livro, leitura da palavra, leitura do livro. Nós teremos também a participação aqui no verso para memorizar de Thaís Ambrósio, de São Paulo, que é uma colaboradora aqui do canal Entre Linhas. Nós teremos também a estrutura de quiasma, Neemias, capítulo 8, eu falo Esdras durante a preparação, mas é Neemias capítulo 8, nós vamos ver certinho, aqui tem um slide para você ver como tem essa estrutura poética, essa estrutura que nós vimos na Bíblia em vários outros livros, inclusive na oração e tudo mais. Nós teremos as diferentes genealogias entre Esdras e Neemias. Há uma diferença nessa genealogia e no sábado nós vamos tratar por que há essa diferença. Nós teremos aqui no domingo as 7 principais festas judaicas e os seus significados proféticos. Quem já é mais velho no canal já vai recapitular o assunto. Você que está chegando, que é novo, você vai aprender muito nessas festas judaicas. Qual é o significado profético de cada uma delas? Nós teremos aqui também, na segunda-feira, as diferentes palavras para a lei, porque nós falamos de lei cerimonial, lei moral, lei civil, e nós vamos ver em hebraico quais são as diferentes palavras que são usadas para a lei e tentar verificar o vínculo dessa palavra lei com os sentidos dela. Nós falaremos também sobre o hebraico de declarando e explicando, porque é o que Neemias estava fazendo naquele momento e todos os sacerdotes estavam fazendo, explicando e lendo. Qual que é a diferença em hebraico desses termos? Vamos falar também especificamente da festa do Shafarot, que é a festa das trombetas. O que ela significa, né? Qual que é? E também nessa festa, nesse dia, né, que é quarta-feira, fala sobre o que significa ser um tirsata, né? Já que Neemias era um tirsata. O que é um tirsata? Você sabe? Se você não sabe, fique ligado que daqui a pouco você vai saber. E por último, na quinta-feira, nós vamos tratar aqui festas das cabanas, ou o Sukkah, que é uma festa específica. Então, pessoal, fiquem ligados no canal Entre Linhas, 6ª lição, cheio de coisas novas para vocês, para nós aqui recapitulando algumas coisas, mas espero que vocês aprendam e que isso ajude vocês a partilhar a lição no sábado de manhã com a sua classe, né? E antes de entrar nas Entre Linhas, vamos ter aqui também os comentários do YouTube, que graças a Deus vocês estão aí participando e o projeto está crescendo a cada semana. Muito obrigado, pessoal. Mas antes, chama a vinheta. Ok, pessoal, esse é o momento então de nós aqui conhecermos um pouco mais sobre a opinião de vocês e como vocês estão recebendo todo o conteúdo que é divulgado aqui no canal através do seu comentário. Ok, pessoal? Para quem não gosta muito dessa parte, que é uma parte até longa, tem aqui um link na descrição, às vezes só funciona para o computador, para você clicar e pular e ir direto lá para as entrelinhas da palavra na Torá. Beleza, pessoal? Mas vamos lá então, como conhecer um pouco mais de vocês, né? O Gabriel Lima sempre comentando. Boa tarde, meus amigos, né? Adilson Santos, semana passada compartilhei uma lista de transmissão entre amigos. Parabéns ao trabalho de vocês. Hoje, sábado, usei a matéria do Entre Linhas na recapitulação. Isso aí, Adilson, é isso que a gente espera que vocês compartilhem. Que bom que você compartilhou, nosso muito obrigado. Jaqueline comentou: boa tarde, irmãos queridos, que o Eterno os abençoe sempre. Obrigado e que realmente Deus continue nos abençoando, cuidando de nós. Adilson Santos voltou a comentar: palavras também podem ferir, machucar. De fato, precisamos saber como e quando devemos falar. Se for crítica com foco de ajuda uma pessoa a crescer. Precisamos modular a nossa fala. E aí ele continua: realmente, Adilson, nós lemos seus comentários, né, e muitos aqui do canal também leem. A 1h40 ninguém será pedra de tropeço no céu. E comentando sobre o que nós falamos no vídeo, uma vez que todos seremos transformados. Realmente no céu não vai ter pedra de tropeço. Né? Volney Ricken, faz tempo que ele não comenta, sempre aprendendo com esses dedicados estudiosos. Deus continua abençoando. Valeu, Volney. Tânia Malha, obrigado por mais um estudo maravilhoso, baixando o vídeo para estudar durante a semana. Vídeo longo, né, Tânia? É comum no YouTube. Antônio Valdinei, eu não consigo entender como pode ter pessoas que criticam esse trabalho, pois é o melhor se tratando da lição Escola Sabatina. Mas refletindo melhor na questão, sabemos que infelizmente tem pessoas que discordam e que têm outras opiniões. Obrigado, Antônio, né, por manifestar a sua opinião. E realmente, assim, é um canal que nós damos a cara a tapa, né, Ricardo? Então,
Normal, a gente tem opiniões, a gente tem a nossa capacidade, temos os nossos limites também, mas estamos aí. Evelyn Horton, irmãos, parabéns, como sempre fui até o fim. Isso aí, Evelyn. Só se não tiver internet, né? Obrigado, irmão, que Deus continue no comando de vocês. Abraço, abençoados, e vão em frente, pois Jesus está às portas, com certeza, Evelyn. Tércio Cardoso de Andrade, a didática de vocês é excelente, nos apresenta a lição por vários ângulos e comentários inusitados, no sentido excepcional e surpreendente da palavra. Eu entendi, Tércio, muito obrigado. Realmente é a nossa intenção de trazer as entrelinhas da lição e enriquecer o estudo aí da lição. A Lu Leona, fui até o fim, parabéns pelo trabalho e para cada envolvido. João Avelino, muito bom. Tiago Farias também teve um comentário aqui. Observação, conhecimento teológico de vocês é exímio, porém sobre política e economia vocês não entendem muito e se sabem algo é muito superficial. É uma tendência de todo cristão. E tem um comentário longo, né? Isso, se vocês quiserem. Agora eu vou pedir a vênia. Bom, sobre esse ponto aqui, gente, isso daqui é um canal de lição de escola sabatina. E essa história de que o rapaz aqui, como é o nome dele? Tiago Faria. Eu não vou retribuir a gentileza dizendo que você que não sabe muito, porque eu não te conheço assim como você não me conhece. Agora, esse tipo de conhecimento que foi apresentado de forma rápida, porque isso daqui não é um vídeo de direito de previdenciário, esse tipo de conhecimento os professores a nível de graduação não concordaram com o seu pensamento, no meu caso. Por ocasião do exame de ordem dos advogados, fiz segunda fase em previdenciário e fui aprovado também, ou seja, os examinadores da UAB também não concordaram com o seu comentário. Por ocasião da pós-graduação em direito tributário, para quem não sabe, previdenciário é uma sub-área do direito tributário, eles também acharam que eu tinha conhecimento, também fui aprovado com nota máxima no TCC e tudo mais. Quando fiz previdenciário na Escola de Magistratura Federal do Paraná, fiz previdenciário, tirando nota máxima, eles também não concordaram com a sua opinião. Quando fiz Escola de Magistratura Estadual do Paraná, aconteceu da mesma maneira. Com relação a esse assunto, você citou Michelson Borges entre os seus comentários, se eu fosse produzir algo profundo, eu não iria, nada contra Michelson Borges, ele é uma ótima pessoa, mas se eu fosse produzir algo sobre esse assunto com profundidade, eu começaria por Hans Kelsen, Herbert Hart, Alf Ross, Norberto Bobbio, falaria de direito constitucional tributário, falaria da obra de Roque Antônio Carrasa, Geraldo Taliba, falaria da regra de matriz de incidência tributária, falaria de Paulo de Barros Carvalho, falaria de Amilcar de Araújo Falcão, Sacha Camon Navarro Coelho. Então eu desenvolveria um trabalho técnico, mas ele aqui não é o lugar para isso. É que não tem tempo também, porque é entre linhas da lição da Escola Sabatina. Agora, dizer que eu tenho pouco conhecimento sobre o assunto, no mínimo você foi ligeiro demais para impor essa crítica. Com relação ao comentário específico sobre o ponto de vista de sociologia, de história, comunismo, socialismo, eu iria também aos clássicos. Eu falaria de Weber, falaria de Augusto Comte, falaria de Durkheim, falaria da sociologia de Niklas Luhmann, falaria de Wittgenstein, falaria de Parkinson, para desenvolver esse trabalho aprofundado que você tanto fala aí. Agora, aquele comentário específico, gente, quando a gente fala essa história de comunismo e capitalismo, ela é tão ultrapassada. Já no tempo de Gorbachev, já não se falava mais de uma Rússia socialista, já tinha se mudado, já estava se falando de socialismo econômico, socialismo de capital. Quando chegamos a Boris Nikolaev e Yeltsin, já estavam falando de uma economia de mercado. A China, mesmo que os chineses falam que aquilo é um socialismo à moda chinesa, já não se fala em socialismo ou comunismo. Aquilo lá, no Ocidente, os trabalhos em cima disso falam de economia social de mercado. Essa discussão capitalismo-socialismo é atrasada, é da época de Guerra Fria. Os sistemas econômicos e políticos do mundo são muito mais complexos hoje em dia do que eram naquela época.
Direita e esquerda, como eu disse, data da Revolução Francesa. Esse conceito mudou tanto ao longo do tempo. No passado ele era algo anticapitalista, a direita era anticapitalista, depois com o tempo passou a ser capitalista. Hoje em dia se coloca a direita como neoliberal. As economias do mundo, de uma forma geral, elas também estão complexas, e esse conceito de direita e esquerda é atrasado. Sabe para que serve hoje, gente? Panfletagem político-partidária, eleição de inimigo. Um determinado partido político se posiciona e diz que o inimigo é a esquerda. Pronto. O outro partido político se posiciona e diz que o inimigo é a direita. Isso é panfletagem político-partidária. Sob um ponto de vista científico, esse tipo de dado, ele é superficial. Diferente do que você está falando aqui, que a gente sabe pouco, não sabe nada. Você não nos conhece. Você não pode dar esse tipo de testemunho. Mas vamos lá, né, pessoal? Faz parte, né? Na academia geralmente a gente está pesquisando coisas que às vezes demora, pessoal, para chegar um pouco aí no conhecimento geral. Mas vamos lá, Denis, Wilson, Bizarro, muito obrigado pelo ótimo conteúdo da semana, foi até o fim, é isso aí, Denis, focado na lição. Sandra Vittar, olá meninos, gostamos muito das novidades, né? As novas sessões, o pessoal trabalhando e participando, parabéns, Ana Cristina, uma bênção. Que comentários pertinentes, falando sobre a Ana Cristina que fez o verso para memorizar da lição anterior. A oração foi linda, muito sincera e nos emocionou. Parabéns a todos os participantes. Parabéns e obrigado, Sandra, né, por comentar, para nos dar esse feedback sobre cada pessoa aí que está participando. Elisângela Maria, semana passada não pude comentar, mas essa semana sim, é isso aí, Elisângela. Seu comentário é muito importante. Carlos Souza, muito bom, foi até o fim, que Deus abençoe. Edna Patrícia, também foi até o fim. Sabat Shalom, me faltam palavras para descrever esse novo formato do canal. Creio que abençoadíssimo, define. Levei bem mais que 1 hora e 47 segundos, pois pausei várias vezes para realizar anotações. Que bom, Edna, né, que você deu esse feedback para nós sobre esse novo formato. Obrigado aí pelo seu comentário. E o Azevedo também comentou, interessante, que não tem nada sobre os assassinos como escravos, e comentou o Anderson Leite, aprendendo bastante, Deus seja louvado. Isso. O Lúcio faltou um comentário porque ele só leu aqui o que está nesse dia. Então volta lá, Lúcio, rapidinho. Desce um pouquinho, que a gente gravou e tem um comentário aqui do irmão. Sobre outro dia? Isso, outro dia. Da lição? Pode ser que eu já tenha... Pode subir. Tenha desmarcado ele aqui. Não. Calma lá. Tudo bem, eu vou falar sobre o que se trata. É o seguinte, o irmão, no comentário, corretamente, ele falou que a irmã White, com relação a Esdras 4, ela se posiciona de que a interrupção do templo teria sido na época de Cambises, e que o falso Esmerdes, também chamado na Bíblia como Artaxerxes, está correto. Eu já tinha até comentado, gente, com o Alexandre, e preocupado, né? Antes da gente gravar, umas 3 semanas, e eu falei, Alexandre, olha só, o autor da lição se posiciona de uma maneira diferente dos clássicos, de Adam Clarke, e se posiciona de uma maneira diferente com relação a essas 4 interrupção do centro, de Ellen White. E eu estava preocupado porque tem gente que não tem maturidade suficiente para entender como isso funciona. Diversas opiniões, diversos pontos de vista. E daí eu fico, mas o autor da lição queria transformar o Hilly Muscala num herege, querendo dizer... Os inimigos, vamos eleger inimigos. Também, exatamente. Então qual que é o ponto, gente? Eu vou voltar a uma história de uma falsa apologética tola, muitas vezes. É o seguinte, tem uma acusação em cima e depois vou ter que retirar o princípio e tentar resolver esse problema aqui. Vamos lá, tem gente na internet, vocês encontram falando assim, os erros de Ellen White. E daí fala, Ellen White escreveu um livro que ela errou sobre as luas de Júpiter, as luas de Saturno. Não, ela não escreveu livro nenhum, não é nada disso. Então já começa por aí que está errado. Ela não escreveu livro falando de lua, de Júpiter, de Saturno, não. O que acontece? O que acontece é que havia, na época, pessoas que tinham dúvida com relação ao dom profético dela. E o Bates, se não me engano, ele tinha essa dúvida e ele tinha um conhecimento sobre astronomia. E ela teve uma visão, e nessa visão ela viu
Júpiter e Saturno, com as luas de Júpiter, de acordo com o que era o conhecimento da época. Se ela tivesse tido uma visão de acordo com o que é o conhecimento hoje, o objetivo da visão não teria sido alcançado, porque eles não iriam perceber que ela tinha aquele dom profético. Então as pessoas misturam as coisas. Acham que o dom profético significa que a pessoa ela é um robô. Exato, né? Uma máquina. Não só um robô, como é um robô onisciente. E não funciona bem assim. Não funciona dessa maneira. Então veja bem. Nós temos um outro exemplo. A gente tem lá Pedro, Paulo. Questões doutrinárias, o Espírito foi conduzindo esse pensamento uniforme. Como aconteceu no movimento milerita também. Sim. Deus foi conduzindo esse movimento uniforme. Este ponto específico de Esdras 4 é totalmente compatível com o que era a visão da época. Hoje em dia, existem teólogos adventistas, como é o caso de Hillel Muscala, e que eles têm um posicionamento chamado contemporâneo, chamado mais moderno, e dentro desse pensamento mais moderno, ele é um pouquinho diferente. Não é propriamente uma afronta a Ellen White, ou que você, em função disso ela deixa de ser o espírito de profecia. Não, ela tinha o dom profético. Com certeza tinha o dom profético, mas esses detalhes não, pelo menos a mim, porque não mistifico isso de uma maneira autômata, pensando que Ellen White era que a linguagem dela à época era perfeita, não era, assim como não era nos tempos de Moisés, assim como não era no tempo de Esdras e Neemias, assim como não era no tempo de Cristo. A linguagem humana é falha. A forma com a qual nós adquirimos conhecimento é falha. Mas o Espírito, felizmente, está conduzindo e suprindo todas as nossas necessidades de compreensão, apesar dessas falhas. Legal. Até teve uma discussão no grupo do WhatsApp, Famílias Entre Linhas 1 e 2. Lembrando que tem um link aqui, pessoal, dos grupos e também dos slides, estão aqui na descrição de todos os vídeos. E aquela velha descrição sobre o vinho, sobre aquela da poligamia, né? Então assim, aí todo mundo chegou à conclusão, ou seja, há um processo histórico nisso aí, Deus vai agindo nesse processo histórico, vai conduzindo e vai podando, filtrando e conduzindo o que Ele deseja. Ok, pessoal? Vamos lá então para Palavras da Torá. E a palavra de hoje é Sefer. Eu vou lá atrás das câmeras só para dar um zoom aqui para vocês fixarem bem a pictografia de cada letra. Isso. Bom, gente, nós vamos falar sobre Parashá hoje. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós escutamos a Sefer Bereshit, ou seja, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, Parashat Bereshit. E depois Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim, Et Hai, segue, e aí por aí começa a Torá. A palavra da Torá hoje é Sefer, porque justamente haverá a leitura do livro. Sefer significa livro, rolo, documento ou inscrição. Com as mesmas letras nós escrevemos Saper, que significa narrar, contar, relatar, proclamar, tornar conhecido ou cortar o cabelo. E aqui a gente vê um vínculo com o voto do Nazireu. Podia-se ter o Nazireu perpétuo, como é o caso de Sansão, por exemplo, e poderia-se ter o Nazireu por tempo determinado. E quando terminasse esse tempo determinado do voto, ele cortava os cabelos e teria uma simbologia ligada a isso, ao narrar, ao relatar, ao proclamar. O término do voto do Nazireu, ao fim do tempo marcado, o Nazireu precisava oferecer vários sacrifícios, cortando rente os seus cabelos e o queimando no altar. O versículo de hoje, e o porquê nós escolhemos essa palavra, está lá em Neemias 8:8, que fala o seguinte: e leram no livro, elemento prefixal, Sefer, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. O Sefer se escreve com um Samer, que na pictografia Samer é esta letra aqui representada por essa imagem. É a mão
Apoiada no cajado, significa vara, apoio, confiar, ordenação. É uma forma de construção em gramática. O P seria uma boca aberta. Palavra, falar, ou significa aqui. E o Uresh seria cabeça, primeiro, início, um homem pobre. Destes significados pictográficos, nós construímos a seguinte imagem: mão sobre um cajado, no caso, Samer, boca, seria o P, e cabeça seria Uresh. Esta soma dessas imagens concretas nos forma que imagem mental? Um pastor de ovelhas, obviamente, orientando, ou seja, um pastor de ovelha com a boca aberta, dando algum tipo de orientação. Nós podemos construir também, dos demais elementos pictográficos, duas frases que eu separei aqui. Que o Sefer, ou seja, que o livro é apoio aqui, nessa terra, para o homem pobre. Pobre, obviamente, de conhecimento. Por isso que é o apoio. Também confiar na palavra do Sefer, na palavra do livro, em primeiro lugar. Ou confiar na palavra do livro de início ou a princípio. E o Lúcio volta porque agora nós vamos ter a meditação do verso áureo. E quem traz essa meditação, esse comentário, é a colaboradora do canal Entre Linhas, que faz parte lá do grupo de colaboradores, a Thaís Ambrósio. Então, Thaís, é com você. Me chamo Thaís, sou adventista do 7º dia do Parque Real, aqui em Diadema, São Paulo. E eu vou ler para vocês o verso para memorizar da lição 6 que estudaremos agora. Se encontra em Neemias 8, versículo 8, e diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Esse verso é maravilhoso. Mostra o agir do Espírito de Deus. Mostra que Esdras, ao ler a palavra, ao explicá-la, quem estava ali, aquele povo que estava ali, antes cativo, antes rebelde, agora entendia as maravilhas de Deus, porque o coração deles estavam cheios e gratos por estarem ali, na terra deles, novamente. Que possamos ter isso em mente ao abrir as nossas Bíblias, ao entrarmos na igreja para ouvir a mensagem, que possamos pedir a ação do Espírito Santo para que possamos entender o que Deus quer falar com a gente naquele momento. Por isso, neste momento, eu convido a quem estiver assistindo a fechar os olhos para que possamos orar e pedir que o Espírito Santo venha nos instruir, venha ser o nosso professor. Oremos. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, santo e santo seja o teu nome. Meu Senhor, te suplico, meu Pai, que o seu Santo Espírito possa vir agir aos nossos corações, abrir as nossas mentes para o estudo da tua palavra e da tua lição neste momento. Suplicamos, meu Pai, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos transforme através da tua palavra, que o nosso caráter seja moldado para que possamos ser merecedores do reino dos céus. Meu Jesus, te suplicamos neste momento, em teu nome, porque o Senhor disse aqui na tua palavra, quando esteve nesta terra, disse assim: tudo que pedires em meu nome, o Pai fará. Por isso, meu Senhor, termina essa oração pedindo no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Thaís, por sua oração. E agora vamos dar, então, início aqui ao estudo das entrelinhas diários da lição. Mas antes de entrarmos nas entrelinhas dia a dia, do sábado até a quinta-feira, nós vamos ter aqui a estrutura de quiasma em Neemias 8. Vamos lá, gente. Olha, isso daqui é um resumão da lição. O que é importante disso aqui? Por que a gente fala tanto de quiasma, gente? Principalmente quando a gente chega no Apocalipse. Porque lá no Apocalipse a gente tem lá igrejas, a gente tem lá selos, a gente tem a igreja, cartas, selos, trombetas e taças.
né? Tá, o que acontece? Existe um paralelismo assim, no que tange ao cumprimento entre igrejas, as cartas e os selos que são abertos, e trombetas. Tem um certo paralelismo ali. E quando chega em taças, ele se quebra. Para você entender o porquê desta quebra e você não cair naquilo que é uma certa divergência dentro da igreja, que ela não é aceitável, que é a história do método sequencial. O método sequencial é o seguinte, que o data de cumprimento de igrejas foi 1, quando na última igreja abre o primeiro selo. Aí no último selo toca a primeira trombeta. Aí na última trombeta cai a primeira taça. É o quiasmo que nos faz entender o porquê que existe essa... Nos ajuda, né, a entender. Porque o livro do Apocalipse inteiro é escrito em quiasmo. E depois ali, 3 mensagens angélicas muda a tônica. 3 mensagens angélicas para trás, o povo de Deus só toma no lombo. Depois de 3 mensagens angélicas para frente, aí não é o povo de Deus que toma no lombo, aí inverte. É o ímpio. Aí é o ímpio. E daí é onde começam as taças. E é o quiasmo que nos traz essa compreensão para a gente entender o porquê disso. E a gente... Este tipo de análise que a gente está vendo, a gente já viu quiasmo no Levítico, quiasmo na oração de Esdras, e agora quiasmo de novo aqui em Neemias 8. No capítulo 8. E se tem aqueles críticos, gente, você está inventando, pega o comentário do autor da lição, que fica lá no comentário do professor, que vocês vão ver isso aqui. Ele não fala que é quiasmo, mas isso aqui é quiasmo, gente. Olha só, a gente tem lá em Neemias 8, 1 a 2, Lúcio. Leitura do livro da lei. Bem no começo do livro. A gente tem em Neemias 8, 18, lá no final do livro. Leitura do livro da lei. B, a gente tem Neemias 8, 3, 6. Resposta do povo e louvor ao Senhor. A gente tem lá no penúltimo, lá B, Neemias 8, 16, 17. O povo responde e faz cabanas. C. Compreensão da leitura. Neemias 8, versículo 6 e versículo 7. Agora, C. A orientação de que deviam viver em cabanas. Neemias 8, 13 e 15. D. Este dia é consagrado, não se vê prantear nem chorar. Neemias 8, 9. D. Este dia é consagrado, não se deve ficar triste. Neemias 11, 12. E agora o E. Que é o meio do quiasmo. Não necessariamente o meio do capítulo, o meio, né? Não, é o meio o ápice, da narração. É o clímax. Isso. A alegria do Senhor é a força do povo. Neemias 8, 10. Por quê? Nós temos uma forma de pensar ocidental: começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A conclusão é que é o clímax. Agora eles não. É o meio do sanduíche aqui, ó. É o E que é o clímax. Então o clímax de Neemias 8 é a alegria do Senhor é a força do povo, e é isso que nós vamos estudar essa semana. Legal, vamos então agora no sábado. No sábado nós teremos aqui na ponta da linha, Ricardo. É mais confiável quem tem um coração verdadeiro, sincero e que honra a Deus, do que os pertencentes a uma linhagem genética específica. Nós podemos adaptar aqui para os dias de hoje, né, gente? É mais confiável quem tem um coração verdadeiro e sincero do que quem comunga com uma determinada denominação religiosa, seja ela qual for. E esse coração verdadeiro e sincero, gente, só Deus sabe, né? Escritura, vamos lá, Lúcio. Neemias 7,2 diz: Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Isso, gente, aqui utiliza a expressão homem fiel, tá? Só que é uma traduçãozinha forçadinha, tá? Essas ish é homem, que elemento inicial que é ish, né? Como homem. E a palavra que foi traduzida fiel é emet. E emet, na verdade, significa verdade. Verdade. Então homem verdadeiro. Emet significa sinceridade, verdade. Então, na verdade, é homem verdadeiro e sincero. Esse homem verdadeiro e sincero o homem verdadeiro e sincero não é só porque ele falava a verdade, mas ele era verdadeiro e sincero consigo mesmo, e sabendo que o Deus, que é o Shaddai, é onisciente, é sincero com Deus também, porque Deus sabe o que nós somos por dentro. E outra coisa, agora que o temente a Deus, a gente já falou na semana passada. Temente a Deus. Isso. Temor do Senhor. Ve'aret
Ha-Elohim, elemento prefixal, et, tenta fazer uma tradução, mas ela não tem tradução. Yaré significa temer, mas não é temer de ter medo. Você pode até utilizar nesse sentido, mas significa honrar, respeitar. Então ele honrava a Deus, ele respeitava a Deus. Agora, nós temos uma entrelinha aqui, gente, que é o comentário de Thomas Coke, que é uma possibilidade, uma hipótese. Por que Neemias deixou aqueles dois lá? Aqueles homens sinceros e verdadeiros e tementes a Deus. Lê, Lúcio. Vai falar sobre a questão da genealogia. Depois a gente fala nisso. Tá. Neemias estava agora, muito provavelmente, voltando para Xuxã, né? O Xuxã, isso, Império Persa. para dar ao rei um relato do estado de coisas na Judéia. E, portanto, ele tomou cuidado de colocar tais homens na cidade, como ele sabia que iria fielmente protegê-lo em sua ausência. Isso. Agora aqui tem uma outra entrelinha, gente. Existe uma discrepância entre genealogia que a gente encontra em Esdras e genealogia que a gente encontra em Neemias. Daí vocês procuram aqui, não sei quantas contradições da Bíblia. A resposta para isso aqui, eu pessoalmente comungo com a resposta de Thomas Coke, é extremamente simples. E lê lá, Lúcio, essa resposta para a gente. Ele diz assim, pessoal: várias das antigas famílias que surgiram no primeiro decreto podem estar extintas nessa época. E estas são as prováveis causas da diferença que encontramos nas genealogias dos livros de Esdras e Neemias. Ou seja, tempo entre a data de uma genealogia feita e outra. Por isso, diferenças. Vamos lá, vamos para... Antes de ir, temos aqui o comentário de Ellen White, só destacar aqui a referência, que é Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 573. A atitude de Neemias deve ter poderosa influência em nossa mente quanto à maneira de enfrentar essa espécie de oponentes. Cumpre-nos levar tudo isso ao Senhor em oração, como Neemias fez suas súplicas a Deus com humilhação de coração. Chegou-se a Deus com inabalável fé. Esse é o procedimento que devemos seguir, descansando humildemente e mansamente em Jesus, e com pureza de vida devemos ter conosco um convincente poder de que possuímos sim a verdade, né? Sejamos homens verdadeiros. Agora sim vamos avançar aqui para domingo. O povo se reúne. Na ponta da linha, Ricardo. A palavra de Deus como forma de unir o povo. Interessante. Esse é o ponto da linha. Agora Lúcio lê a escritura para a gente. Neemias 8:1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Beleza. A primeira coisa aqui que eu quero... Gente, que ish errat. A mesma palavra da Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça Israel, nós vamos ver mais para frente a chamar. Ouça Israel, nosso Deus é único. Então aqui utiliza-se o Echad para aquela unidade de desígnio, de unidade de propósito do povo, se utilizando a mesma palavra da Shema para falar do Eterno Echad. Essa é a primeira entrelinha. Agora vamos lá, Lúcio, leia para nós Deuteronômio 31, 12 e 13. Lembrando para quem está chegando no canal, pessoal, todos esses textos aqui são tirados aí da linha da lição. Nós só trazemos aqui para explorar as entrelinhas, né? Tem muita gente nova, temos aí quase 300 inscritos novos que estão chegando no canal e conhecendo. Esses versículos são tirados da linha, para a lição no dia de domingo. Aí a gente só puxa as entrelinhas aqui para a gente enriquecer mais. Então, Deuteronômio 31, do 12 ao 13. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão a possuir. Primeira coisa, gente, qual é o objetivo? Segunda passagem aqui, o Lúcio vai repetir para vocês gravarem. Qual é o objetivo de Sefer? Leia de novo, Lúcio. Aqui diz, o princípio finalístico desse mandamento. Aqui, né? Que temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado. Tem que seus filhos também, que não souberam, ouçam e aprendam a honrar, a respeitar, a temer a Deus. Agora os detalhes aqui das entrelinhas das palavras. A expressão aqui, ajuntou o povo, é
Am significa povo, nação, massa, multidão, comunidade, população, parente ou membro da família. Estava se referindo ao Israel. Ah, tá, está se referindo ao Israel. Então, é só aqueles que tinham a linhagem genética. Vamos lembrar que Jacó, é de Jacó a linhagem deles. Israel, o nome foi mudado, Shem, a reputação foi mudada, porque ele teve emuná. Ele não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Israel, então, é mudança de Shem, mudança de reputação. Então, Israel é quem tem Yashar El, retidão com Deus. Quem só se tem retidão com Deus através de Yoshua. Então, todos aqueles que têm emuná em Yoshua são Israel. Tá, ok. Mas tem mais elementos aqui. Principalmente que ele fala aqui, ó, homens, mulheres, meninos, estrangeiros. Mas a expressão aqui, gente, é ger. Separei elemento prefixal, sufixal aqui, está aqui no meio, ger. Esse ger significa estrangeiro, tudo bem, está correto. Forasteiro, mas também significa convertido ao judaísmo ou prosélito. Quem praticava o proselitismo era aquele que se tornava judeu. Ele participava por um processo que envolvia inclusive batismo, e quando ele saía das águas era como se ele nascesse judeu, de nascimento. Agora, aqui, aprendam, a expressão é lamad, significa estudar, aprender. E a entrelinha que eu queria destacar, acostumar-se a. Este aprendizado, esse estudo, também não é só algo formal. Teórico. É algo de você se adaptar àquilo, você se acostumar àquilo, aquilo se tornar natural a você. É aquilo que o apóstolo Paulo utiliza lá em Romanos, quando fala da lei, que ela vai ser, ele fala da Torá do Espírito, quando cessa o conflito com a Torá da carne, que a lei ela é escrita no seu coração, se torna natural a você. Isso é um processo que vai ao longo de toda a nossa vida e que depois da glorificação ele vai ficar plenamente feito. Agora, legal. a última questão. As principais festas, isso. né? Por que isso daqui? Hoje, especificamente, nós vamos falar de Shafarot, porque era isso que estava acontecendo lá, gente. O que estava acontecendo? Que período do ano que eles estavam? Eles estavam neste período do ano aqui, ó. Dar o zoom, pode ir falando. Que período do ano que Neemias ele estava? Ele estava nesse período do ano aqui, gente. Shofarot. Festa chamada de festa de trombetas. Mas a entrelinha que a gente traz primeiro. Primeira festa, Pessah, significado profético. Tinha o Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro Pascal é símbolo de quem, gente? É símbolo de Cristo. Então, Pessah, além de simbolizar no sentido literal o povo que foi liberto do Egito, também significa no sentido profético, escatológico maior, a humanidade que é liberta através de Cristo, Cordeiro Pascal que foi morto. Pessah, Páscoa. Depois a gente tem Hag Masot, ervas amargas, é Cristo na sepultura. Depois nós temos Rabikurim, premissas, Cristo ressuscitado. Shavuot, que é a festa das semanas. Depois nós temos que aqui é derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Depois nós temos Shofarot, trombetas. Trombetas propriamente são anúncios de que o povo precisa se juntar, porque o dia do juízo está próximo, que é a próxima festa em Yom Kippur, e porque a volta do Messias, a volta do Eterno está próximo para nos levar para as cabanas Sukkot, que é a última festa. Muito legal, né? Para quem está chegando agora no canal, é muito legal você poder entender, deixa eu só virar aqui, entender, né, o significado dessas festas que o Ricardo acabou de passar aqui para nós, porque você entende que Deus já estava tentando inculcar, né, a eternidade e o plano da salvação no seu povo desde sempre. Ele tem os métodos... Nos fazendo nos acostumar. Lembrando aqui o Lamed. Né, pessoal? Tem um comentário de Ellen White bastante interessante aqui de fundamentos da educação cristã, já que nós estamos falando aqui sobre educação, para os filhos que não conhecem, conhecerem e temer ao Senhor. E diz assim, página 377, Fundamentos da Educação Cristã.
Deus abre o entendimento dos homens de maneira marcante se suas palavras são introduzidas na vida prática. E a Bíblia é reconhecida como o precioso e admirável livro que ela é, pois é essa sabedoria que, introduzida na vida prática, torna os homens sábios através do tempo e da eternidade. Ela não fala, né, da vida teórica e ficar estudando, filosofando, não. Cada coisa que você aprende, coloque na sua vida prática. Deus é revelado na natureza. Deus é revelado em sua palavra. A Bíblia é a mais admirável de todas as histórias, pois é a produção de Deus e não de mente finita. Faz-nos remontar através dos séculos ao início de todas as coisas, apresentando a história de tempos e cenas que, de outro modo, jamais teriam sido conhecidas por nós. Revela a glória de Deus na operação de sua providência para salvar o mundo caído. Nós estamos vendo, né, todas as festas aqui, é como Deus vai agindo. Apresenta na linguagem mais simples o imenso poder do Evangelho, o qual, sendo recebido, despedaçaria as algemas que prendem os homens ao carro de Satanás. Então fica aí a dica que realmente possamos, cada dia mais, o canal Entre Linhas tem esse objetivo, né? Divulgar a palavra de Deus e colocar aqui os pontos que realmente fazem diferença na nossa vida, né, Ricardo? Por isso que a gente estuda, aprende e aí compartilha com vocês. Espero que esses aprendizados sejam úteis para vocês também. Lembrando, né, sempre de curtir aí, né, se inscrever no canal e compartilhar para que outras pessoas possam, né, ter acesso a esse material. Vamos avançar então agora para segunda-feira. Não, ainda antes a gente vai falar sobre... isso, desculpa, ainda tem aqui mais... Funções da shofar, vamos lá, Lúcio. Primeira função da shofar, Neemias 4, 12 e 14. Lembrando que shofar, né? Isso, trombetas. É traduzido para trombeta, mas na verdade é um chifre. É mais parecido com um berrante, mas a gente não vai falar que shofar é um berrante, né? Então vai lá. Pode ter isso. Sinalizar e alertar. Eude e Neemias usam-no para reunir seus homens, lá em Juízes e Neemias. Isso, então se tocava para que o povo se ajuntasse, para que o povo se unisse. Depois, vamos lá. Armamento para amedrontar o inimigo. Isso. Continua. Pode ir? Anunciar a vitória, em 1 Samuel 13:3. Anunciar rebelião, 2 Samuel 21. Quem está lendo isso, gente, está associando com trombetas do Apocalipse? Continua, Lúcio. Cessar a batalha, 2 Samuel 20, verso 22. Sinal de alerta da aproximação do inimigo, lá em Jeremias 4:21, Oséias 5 e outros textos. O profeta é comparado a um sentinela tocando o chofar para alertar o povo, Ezequiel 33, de 1 a 6. Os chofares do sentinela e do exército são unidos na descrição do dia do Senhor, lá em Sofonias 1:16. Tudo linkado com o Apocalipse, gente. Também está escrito em Isaías 27:13, e naquele dia soará uma grande trombeta, chofar. Era costume tocar o chofar em coroações, como na história de Absalão, 2 Samuel 15:10, e de Jeú, 2 Reis 9:13, bem como na coroação de Deus sobre todo o universo, lá em Salmos 47:6, 68:6. E agora a mais relevante aqui pra gente é a última. Que é, o chofar é mencionado nas ocasiões de festivais e culto, como no momento da vinda da Arca da Aliança, em 2 Samuel 6:15, e do arrependimento de Azar e do povo, em 2 Crônicas 15:14. Agora vamos seguir. Agora sim, vamos avançar para a segunda. Lendo e ouvindo a lei. Na ponta da linha, Ricardo. Devemos tomar a decisão de ouvir e obedecer a instrução de Deus, obedecer a instrução do Eterno. Gente, ele não criou nenhum mandamento, nenhuma mitzvah, não deu nenhuma instrução porque ele é arbitrário, ditador. Não, é porque ele nos quer ver bem, ele nos quer ver feliz. Ele criou o universo, ele sabe como esse universo funciona e ele nos adverte. O universo funciona assim, o universo funciona assado. Para vocês serem felizes tem que ser assim. O inimigo ataca a lei e diz não, você vai ser feliz sem obedecer a lei. Faz qualquer jeito. E a gente lê no Patriarcas e Profetas, a gente vê que esta foi a acusação e que aos poucos o céu foi vendo e ainda o universo ainda está vendo o quão terrível é o descumprimento da lei de Deus. E a gente pode observar isso nas cidades mais próximas, também aí no mundo inteiro, como que o mundo está
né, simplesmente deixando a lei de Deus. E nós estamos vendo e sentindo isso na carne, gente. Tudo isso é consequência. É consequência de uma sociedade que não obedece propriamente às leis de Deus. Agora vamos lá, vamos continuar a escritura. Nas escrituras, Neemias 8,3 diz: E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Desde a alva até o meio-dia foram quase aí. Aí que tá, gente. Desde a alva até o meio-dia. O que daria mais ou menos isso? Eu daria, sei lá, umas 6 horas. Isso, por aí. O autor da lição, ele fala lá no comentário, ele dá uma estimativa. Só que o que acontece? Aí vem os críticos. Contradição na Bíblia, as contradições. Por quê? Eles pegam e fazem as contas, mais ou menos assim. Bom, gente, para ler o Bereshit, para ler a Gênesis, daria mais ou menos 3 horas e 15. O Êxodo daria 2 horas e 7, Levíticos 2 horas e 57, Números 2 horas e 10, Deuteronômios 2 horas e 10. Tá, beleza. Somando tudo isso, daria mais ou menos 14 horas e 3 minutos. O sol nasce em Israel por volta de 5, 6 horas, não bate. E aí, agora a Bíblia está errada, e a explicação também ela é bem simples. Essa é uma entrelinha da entrelinha. A explicação é bem simples, gente. A gente vai ler aqui o comentário de Ellicott. Leia lá, Lúcio. O livro da lei deve ter sido abrangente. Fora disso, Esdras e seus companheiros leram horas após hora, selecionando passagens apropriadas. Simples, né? Aí coube essas 14 horas totais aqui para ler todos esses livros, né? Em torno de 6 horas deu para ler. Essa é a primeira entrelinha que a gente traz. A segunda entrelinha que a gente faz, gente. Legal. Primeira coisa, antes de eu passar para a segunda entrelinha, quero falar das expressões hebraicas para ler. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, acabei de falar que essa tristeza, infelicidade, miséria, tudo é consequência do pecado. Mas é consequência do pecado no mundo enquanto gênero, é consequência do Yetzer Hará, é consequência da humanidade caída, é consequência da nossa natureza pecaminosa, que está introjetada. E é consequência também, né, do acesso que não é mais permitido para a árvore da vida. Também. Do fruto então, que nós teremos. Vários, não é assim, e se a pessoa está sofrendo, ela pecou. Não é nesse sentido, né, gente? Por favor. Eu acho que nem talvez precisasse dar esse tipo de ressalva, mas eu acho que é bom. Primeira coisa, gente. Nem coloquei tudo aqui, então vamos lá. Lei. Primeira palavra que a gente tem é Torá. A gente foi palavra da Torá semana passada. Torá é lei enquanto instrução. A gente tem mitzvah. O plural do mitzvah é mitzvot. Isso. É mandamento. É o grego entole, que também significa mandamento. É ordem. Aí nós temos outra palavra que eu separei aqui, que justamente está no texto da lição, é hok, que seria limite, fronteira, prazo, ou seja, limite temporal. Lei, regra, ordem, também significa porção, ração, cota ou taxa, e ela é chamada dentro de um neologismo que não é bíblico, constroem isso artificialmente, de lei cerimonial ou estatutos. Esse seria o hok. Depois nós temos o shafat, que também está no texto que o Lúcio vai ler logo depois, que viria também do mishpat, que é costume, mas shafat seria julgar, executar o julgamento, decidir, castigar, condenar, vingar ou governar. É chamado de lei moral, artificialmente traduzido por ordenanças. Veja bem, gente, por que eu digo que é artificial? Aonde que se artificializou isso? A Confissão de Westminster acrescenta a categoria direito civil ou judiciário, além dos estatutos e ordenanças. A divisão da lei judaica em diferentes categorias é uma construção humana projetada para entender melhor a natureza de Deus e definir quais as leis os cristãos da era da igreja ainda precisam seguir ou não. Então é um neologismo. Por quê? Gente, tem leis civis lá, se matar, tal coisa, se adulterar, tal coisa. Estas leis, daí se criou, isso é lei civil. Aí o que a gente cumpre? O que é lei moral? A lei moral a gente cumpre. Lei cerimonial a gente não cumpre. Lei cerimonial, sacrifício do cordeiro.
Não precisa mais, porque Cristo... Então, para isso que se criou esse conceito, para facilitar a compreensão. Não necessariamente que é esta estrutura do texto grego, do texto hebraico, perdão. Do texto hebraico. Não é. Então, esta é a entrelinha que a gente traz. Agora o Lúcio vai ler a escritura. Deuteronômio 4:1. E você já sabendo disso, lê lá. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos. E aqui, Huk. E os juízos. Mishpat. Mishpat que vem de Shafat, que eu falei que era executar um julgamento. É a lei no sentido de execução de uma decisão legal. Que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus dos vossos pais vos dá. Essa terra, no caso, é Canaã, Canaã literal, e obviamente que a Canaã, a Canaã do Olam Hazé e a Canaã do Olam Rabá. É a Canaã do além, a Nova Jerusalém, o milênio e a eternidade aqui na terra. Deuteronômio 6:4, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui Shema, gente. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai. Errado. E aqui o que eu falei lá atrás, gente, que foi utilizar a mesma palavra errado, no sentido de união da natureza divina e aqui a união de propósito do povo de Deus. Leia lá, Lúcio, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E que lei que é essa que a gente tem que meditar dia e noite? A palavra hebraica aqui, Sefer HaTorah. É o livro da instrução, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Medite dia e noite. Por quê, gente? Porque o Eterno ensina através de histórias. As histórias estão para lá. Então não leia os evangelhos? Vocês estão lendo Torá também. Sim. Não é trechos, inclusive trechos extraídos por lá. Trechos abre aspas, inclusive a Torá. E você está vendo a Huk, a ordenância, aquilo que se chama de lei cerimonial, sendo cumprida. Aquilo que está no Vaikra, aquilo que está no Levítico, aquela estruturação de lei cerimonial está cumprida. O Messias cumprindo aquilo. Ele é o telos, seja no sentido cessar, seja no sentido de finalidade. Eu quero enfatizar aqui o finalidade. Ele é a finalidade daquela lei Huk, finalidade daquela lei cerimonial. E ele tentando inculcar isso na cabeça daqueles judeus daquela época, porque muitos rejeitaram. Tem mais alguma? Não, agora é Ellen White, né, que comenta aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 526, diz assim: ministros do Evangelho devem tornar a verdade de Deus o tema de estudo, meditação e conversação. O Ricardo estava preocupado por causa das diferentes visões sobre as determinações de Artaxerxes, Esdras, porque isso tem que ocupar a nossa mente diariamente mesmo, pessoal. A mente que se demora muito na revelada vontade de Deus ao homem se tornará forte na verdade. Os que leem e estudam com sincero anseio pela luz divina, quer sejam pastores, quer não sejam, logo descobrirão nas Escrituras a beleza e a harmonia que lhes cativarão a atenção, elevarão os pensamentos e lhes darão inspiração e vigor de raciocínio que serão poderosos para persuadir e converter as pessoas. Ou seja, isso, esse comentário traz exatamente a vida do canal Entre Linhas. Por quê, Ricardo? A gente tem descoberto aqui, não contradição, a harmonia, beleza, às vezes, do temente Deus, do grande Deus e tudo mais que a gente vê, sobre Deus se arrepender, sobre essas questões que muitas vezes as pessoas perdem a crença na palavra de Deus, porque falam assim, não, mas a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus, nem fala isso, eles falam que a Bíblia, aquele livro dos judeus, não faz sentido, que ela se contradiz, é uma coisa cultural, não tem uma síntese, e é o que nós, estudando ela com sincero anseio pela luz divina, Deus tem mostrado para nós que a palavra dele é muito bela, é muito rica, como Ellen White comenta aqui em Testemunho para a Igreja, volume 4, página
526. Espero que essa esteja sendo também a experiência de vocês ao descobrir esses mimos, essas entrelinhas, essas coisas gostosas de você entender a palavra de Deus, essas festas judaicas, o sentido, e aí você consegue entender mais o que Deus falou, o que Jesus falou, desculpa o que eu quero falar, o que Jesus falou, o que Paulo falou, o que todo Pedro falou, você consegue entender, e depois consegue entender, como nós falamos, o que João falou em Apocalipse, que dá tanta dor de cabeça. Isso. Né? Então, rapidinho, gente, só para vocês, quem está estudando, esquematizar, lê enquanto instrução Torá, lê enquanto mandamento é o mitzvah, plural mitzvot. A gente tem o Aselit Hadebrot, que são os 10 mandamentos, que são mitzvah. Tem várias mitzvah ali dentro, mas tem outras tantas mitzvahs também. Mitzvot, tem outras tantas mitzvot, plural. A gente tem Hok, que seria ordenança, lei contra ordenança, aquilo que é chamado lei cerimonial. E a gente tem o Shafat. Shafat seria lei moral. Vamos lá, terça-feira, lendo e interpretando a palavra de Deus. Vamos lá, na ponta da linha, Ricardo. Devemos conhecer a palavra por nós mesmos, mas podemos ser iluminados por ensinos de outros. O que estava acontecendo aqui, gente? Estava acontecendo aqui o seguinte: foi fazer a leitura da lei. Alguns falam que tinham 13 de um lado, 13 do outro, e que os 13 para o lado de cá, eles estavam dizendo o quê? Estavam lendo. E os 13 do lado de cá estavam explicando. Por quê? Alguns entendem que eles estavam explicando porque a língua ficou meio enrolada. Legal, vamos ter um comentário sobre isso. Outros entendem, o cativeiro eles não estavam mais entendendo muito bem, porque a linguagem mudou. E não é só a linguagem que mudou, gente. A linguagem pré-cativeiro e pós-cativeiro é muito diferente. A escrita é muito diferente. É outra coisa quase. Então tem e daí alguns entendem que esse do lado de cá que estavam explicando a linguagem, outros que estavam fazendo explicações teológicas mesmo. Tem essas duas linhas interpretativas. Agora vamos lá, Lúcio, escritura, Neemias 8:4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, que estava à esquerda, Pedaías, e Misael, e Melquias, e Rassum, e Asbidana, Zacarias e Mesulão. Isso aí. É a disposição que estava no púlpito, né? Tá, vamos lá. O Lúcio vai ler o comentário de Albert Barnes aqui pra gente. Ele diz assim, Albert Barnes: as 13 pessoas mencionadas eram provavelmente os principais sacerdotes do curso do turno que na época estavam realizando o serviço do templo. Isso, gente. Ó, a gente tem o que aqui? A gente tem à direita, a gente tem 6, né? 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À esquerda nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Esdras. E mais Esdras. No meio. E mais Esdras. Então 14. 14 pessoas. 14 pessoas. Uma pregação. Isso. Beleza. Tem mais palavras aqui, né? Neemias 8:8. Continua. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando, que é o que nós queremos saber aqui, qual o sentido da palavra hebraica para explicar, o sentido fazia que, lendo, se entendesse. Então, o que é Vamos lá, gente. A gente tem explicar? essa coisa de declarando e explicando, né? Outra lição aqui, ele como já adiantei, ele fala a questão que pode ser língua, pode ser doutrina mesmo, mas vamos utilizar, vamos atrás do texto próprio, né? Isso. A expressão aqui, para explicando, seria aqui, elemento prefixal, é o forachá, vem de parachá. Parachá significa afastar-se, separar, retirar-se, abandonar, navegar. Explicar significa também cavalo e significa também porção. Existe uma estrutura de parashot, é plural de parachá, porções. Você pega a Torá e você divide em várias porções e cada uma tem um nome específico. Por exemplo, Parashat Bereshit é a primeira porção e vai seguindo, são várias e várias porções. E estas porções são seguidas até hoje para você ler a Torá inteira e memorizar a Torá inteira. Esse parashá, esta parashá ou parashot, seria o explicar. É uma estrutura de
separação em porções da lei enquanto instrução. Outra palavra aqui, que por isso escrever declarando, seria shum, que na verdade significa avaliação, estimativa. Também, porque é só um pinguinho, gente, é o sinal massurético que faz a diferença da palavra sum, que seria posto, colocar. É uma expressão que às vezes ela é empregada no seguinte sentido, assim, sandefi, que significa ensinar, ou literalmente colocar na boca. Literalmente colocar na boca. Então é nesse sentido aqui. Tá. O detalhe que eu quero trazer aqui para vocês agora, além disso que a gente foi no texto-fonte, estruturas de linguagem. Uma coisa, gente, é a palavra. Uma coisa é davar, é a palavra. Outra coisa é a explicação da palavra. Toda vez que a gente assiste alguma coisa, você tem que fazer a separação. Se por um acaso a explicação da palavra de Deus fosse uníssona, nós não teríamos tantas religiões. Com certeza. Então, são estruturas de linguagem diferentes. Gente, na estrutura de linguagem da palavra, da palavra, do texto, da Rumash, da Torá, nós já temos metalinguagem. Porque na própria Torá você vê o texto e a explicação do texto. Quando você explica o texto, quando você reexplica, já é outra estrutura de linguagem. Então a gente tem que saber a diferença, a gente perceber quando o interlocutor que está ensinando, ele parte de uma estrutura de linguagem para outra. Quando que é a opinião dele, quando é o apóstolo Paulo, quando ele falava, tive revelação disso. Outras vezes ele falava, acredito, minha opinião, penso eu que é assim. E ele era inspirado por Deus. Da mesma maneira, a irmã White. Gente, nós não vamos falar, que a Ellen White falando, toda mulher deve ter um vestido vermelho no guarda-roupa. A gente fala, isso. Vamos retomar a nossa frase, né? A receita de bolo de bolo divinamente inspirada de Ellen White. Não significa isso. Ela é divinamente inspirada, mas ela é humana, a linguagem humana, ela tem limitações, mas o Espírito está conduzindo tudo isso, acreditamos nós. É isso aí. Antes de nós avançarmos aqui... Só continuando, Lúcio, aqui a explicação do Torá, isso. Lê lá para nós. A Torá é dividida em 54 parashotes que servem para uma leitura completa da Torá em um ciclo de um ano, o ano bíblico, né, nosso aqui. Iniciando e terminando dentro do judaísmo rabínico, na festa de Simchat Torá, 8º dia após o Sukkot. Ou seja, dentro desse contexto aqui que estava acontecendo com Esdras e Neemias, gente. Estava ali. Eles tinham trombetas, Yom Kippur e logo depois Sukkot. E justamente essas 54 parashás, gente, ela acaba no 8º dia após o Sukkot. Ou seja, se lê a Torá inteira no 8º dia após a festa do Sukkot, mais ou menos na data que está acontecendo tudo isso aqui, termina-se todas as 54 parashot. As partes bíblicas. Vamos para o comentário de Ellen White, que diz assim, Profetas e Reis, páginas 661 e 662. Diz assim, preste bem atenção que esse comentário na preparação, né, nos impactou e confirmou o que as pessoas muitas vezes falam. Por terem se misturado com outras nações, por meio de casamento, a língua hebraica sofreu sérios prejuízos e os oradores precisavam ter muito cuidado para explicar a lei na linguagem do povo, para que todos pudessem entender. Alguns sacerdotes levitas se uniram a Esdras para explicar os princípios da lei, os princípios, né? E aí ela traz uma citação: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Neemias 8:8. Então, você vê, né? Às vezes é o trabalho, você tem que pegar, ler e explicar. E eu gostei dela falar assim, explicar os princípios da lei, porque às vezes a gente fica no fato, no cenário ilustrado e não no princípio da ilustração, né, pessoal? Gente, rapidinho, vamos tomar cuidado com a apologética tola de Ellen White. Vocês podem estar fazendo um outro irmãozinho que está começando na igreja perder, ter um descrédito com relação a ela. Quando você constrói uma imagem dela de um robô onisciente. Ela não...
Daqui a pouco vai ter gente por aí, não, as luas de Júpiter e as luas de Saturno são de acordo com igualzinho a visão que ela teve. Não, a NASA está errada, sei lá quem está errado. Quando a posição apologética mais tranquila é dizer que não, que a finalidade era demonstrar para o pessoal daquela época, especificamente, se não me engano, eu acho que é o Joseph Bates, se não me engano, que tinha esse conhecimento de que ela tinha dom de profecia. E outra, ela teve a visão daquilo. Ela não estava dando nenhum tipo de eu sei quantas luas tem Júpiter. Não, eu vi. Ela simplesmente falou que viu. Uma visão. E aquela visão, a finalidade era que tivessem fé que ela tinha o dom espiritual. E muitas vezes a gente constrói a apologética e tola que faz o efeito inverso. Faz com que pessoas desacreditem nela. Desacreditem nela, desacreditem na Bíblia, desacreditem às vezes até em você mesmo. Quarta-feira, a resposta do povo. Na ponta da linha, Ricardo. Em Cristo Jesus encontramos a esperança para a lamentação e para o choro. Nós vamos entender isso. Escritura, lê lá, Lúcio. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então o que aconteceu? O povo estava ouvindo a Torá, estava ouvindo a instrução, estava escutando as histórias do povo, coisa e tal, estava escutando a lei, e eles estavam vendo que eles estavam completamente diferentes do que a lei enquanto instrução demonstrava. E eles foram tomados por um sentimento sincero de tristeza, de choro. Entretanto, se fosse, não todos, né, gente, mas algumas pessoas que a gente está vendo, inclusive em grupo de WhatsApp, coisa e tal, chora mesmo, porque vocês estão errados mesmo, e começa, né? Mas como que foi a divina orientação do Espírito para com esses líderes? A gente vai descobrir agora. Em Neemias 8, verso 10, verso seguinte: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui a gente chega no ápice, no clímax do quiasmo, naquele comecinho, no meio do quiasmo que a gente falou lá no comecinho do vídeo, gente. E o clímax é: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eles estavam ali começando aquela festa. E festa de Shacharit, gente, é uma festa de alegria. Festa de Sukkah é uma festa de alegria. Festa de Shacharit, na verdade, é para eles, é um período, festa de trombetas, é um período em que eles vão ficar meditando. É uma autoanálise, eles vão ficar refletindo, mas vamos entender um pouquinho melhor disso aqui na entrelinha. O Lúcio vai dar uma lidinha para a gente. Shacharit começa o último ciclo das festas anuais de outono. Na sequência, a Shacharit, 10 dias depois, temos o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. E depois, Sukkot, festa dos tabernáculos. Marca o início de um período de introspecção e meditação de 10 dias, que é o Yamin Nahaim, né? Nohaim. Dias temíveis, que culminará no Yom Kippur. Esse Yamin Nohaim é porque o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação do pecado, está vindo. Então o povo está meditando, ele está introspecto as coisas que eles fizeram de errado para que o sacrifício seja aceito no Yom Kippur. Agora, a entrelinha que a gente falou aqui, gente. Neemias, que era um Tirsata. Tirsata, temos duas interpretações. Primeiro, é um título persa do governador de um distrito judicial, pura e simplesmente. Segunda, é uma palavra provavelmente de origem persa que significa severidade, denotando uma alta dignidade civil. Nós vamos continuar entendendo melhor aqui estas festas. Então, trombetas, escatologicamente, profeticamente, é o quê? É o anúncio para o povo se ajuntar, que tem uma batalha, que tem um inimigo, que haverá uma vitória, que haverá uma festa, ou seja, uma festa também de alegria,
Toda esta parte de quarta-feira aqui, você pode, na classe, associar com justificação pela fé, porque esta alegria do Senhor nós encontramos em Yoshua, que Yoshua é salvação, é o ungido que nos salva. Então toda essa estrutura aqui, essa trombeta, esta vitória que essa trombeta anuncia, é em Yoshua, é na volta de Yoshua que nós vamos, nas próximas festas, nós vamos continuar entendendo. Vamos para quinta-feira. Tem um comentário de Ellen White aqui, do livro, deixa eu só achar aqui, A Ciência do Bom Viver, 282. Diz assim, ao prestar atenção dia a dia às palavras da lei, o povo ficou convencido de suas transgressões e dos pecados de sua nação nas gerações passadas. Estavam até chorando, né? Constataram que tinham sido por causa do afastamento de Deus e que seu cuidado protetor fora retirado e que os filhos de Abraão tinham sido espalhados pelas terras estrangeiras, né? A dispersão que a gente fala. Por isso decidiram buscar sua misericórdia e se empenharem em andar segundo os seus mandamentos. Antes de entrarem nessa solene cerimônia, que ocorrera no segundo dia após o encerramento das festas dos tabernáculos, separaram-se dos pagãos que havia entre eles. Estando o povo prostrado diante do Senhor, confessando seus pecados e suplicando perdão, seus líderes os encorajaram a crer que Deus, segundo a sua promessa, tinha ouvido sim as suas orações. Não deviam apenas lamentar, chorar e se arrepender, mas também crer que Deus lhe havia perdoado. Deviam mostrar sua fé, relembrando seus atos misericordiosos e louvando-o por sua bondade. Levantai-vos, disseram esses mestres, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. O coração alegre serve de bom remédio. Gente, o que eles leram lá que eles... O Lúcio leu aqui. Que eles descobriram o motivo da dispersão. O que você acha que ele leu? Levíticos 26, Deuteronômio 28. Se cumprires meus mandamentos, minhas ordenanças, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. Se permaneceres não cumprindo, mais 7. Se permanecer não cumprindo, mais 7. E se permanecer, dispersão. Mas se o seu coração incircunciso se humilhar, e era o que o povo estava querendo fazer. O coração deles incircunciso estava se humilhando. Só que eles explicam que esse humilhar-se não é só chorar. Não, é ter alegria em Yoshua. E a certeza de que Deus ouviu as orações. Sim, alegria na salvação. Alegria na salvação em Jesus. Yoshua em hebraico significa, Yeshua significa salvação. Já avancei aqui, quinta-feira, a resposta. Lembrando, né, eu não falei na introdução, mas daqui a pouco nós teremos a participação do Marcos André com as perguntas para discussão de sexta. Então fiquem ligados. Na ponta da linha, a lei e o evangelho são motivos de alegria. Eita, essa daí nós temos a resposta do povo. Lúcio, escritura, leia Neemias 8,14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Isso, nós temos uma Hag aqui, nós temos uma festa, Hag Sukkot. Sukkah é uma cabaninha, a gente costuma se falar que é uma cabaninha, mas na verdade ela tem 3 lados, um lado aberto, eles colocam uns furinhos para que eles vissem as estrelas. Tem toda uma simbologia lá relacionada com Davi, nós não vamos explicar tudo, porque senão não vai dar tempo. Neemias 8,15. Vamos lá, continua. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Isso é o Arbaat Haminim. São 4 espécies que eu vou explicar aqui para vocês, gente. Temos 2 interpretações. A primeira interpretação é a que eu gosto mais. Dá uma olhadinha lá, Lúcio. As 4 espécies e a Sukkah nos fazem recordar que somos todos filhos de um só povo, independentemente de nossas diferenças, sejam estas religiosas, tradicionais, culturais, sociais ou econômicas. Veja bem, nós temos essa figura aqui. São 4 tipos de plantas que eles pegam, amarram aquela planta e eles na festa vão sacudir. Tem uma simbologia. Alguns entendem a primeira linha de interpretativa, assim como as plantas são diferentes, o povo de Deus ele tem é composto por pessoas diferentes, mas entretanto existe uma unidade. Agora tem uma segunda interpretação. Eu tenho uma certa dificuldade com ela, mas ela existe. Está em espanhol. Vamos lá.
Quais são os costumes? Melhor Vamos lá. O Alexandre não está aqui, né? Segundo nossos sábios, né? Essa é a interpretação judaica, eu já vou traduzir direto, vou ler espanhol. Segundo nossos sábios, as 4 espécies representam os 4 tipos de classes que existem dentro ou no povo de Israel. Aí tem o estrog. As 4 classes aqui de povo. Ela possui sabor e fragrância. Representa o estudioso da Torá. Então a primeira espécie, estrog. A segunda espécie seria lulav, que seria o ramo da palma. Tal como o seu fruto, também bom sabor, porém carece de aroma. Assim também existem os homens que são estudiosos, mas eles não praticam aquilo que é aprendido com perfeição. Ninguém pratica isso com perfeição, né, gente? Vamos lá. E tem os Hadas, que seria o mirto, que possui aroma muito agradável, porém é insosso. E existe o ahavá. Ahavá seria o sals, é insosso e carece ao mesmo tempo de aroma. Nossa, você acha que é pior então, né? Essa não tem nem sabor e nem aroma. Não tem uma que tem sabor, mas não tem aroma, tem outro que tem aroma e não tem sabor, e um que é até completo. Possível adotar esta segunda linha interpretativa, não há problema nenhum, desde que você introduza Yoshua na equação. Você introduza Cristo nesta equação. E você introduza Ruach Kodesh nesta equação. Que todas essas deficiências podem ser supridas, basta você pedir para Deus que o Espírito de Santidade, que o Espírito Santo te complete. E que, independente de qual dessas classes você é salvo única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Amém. E quando você vê o defeito, a falta, né, numa outra pessoa, que você seja uma obra, né, de aperfeiçoamento dessa pessoa e não só de crítica. Vamos continuar lendo? Temos ainda aqui mais Neemias 8,18, que diz assim: e de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito que já era predito. E em Levíticos agora, 23:40, falando sobre essas festas: e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Eles então, gente, certinho. E aí que tá, porque a resposta: não vão, coma carne gorda, se alegre, porque era uma mitzvah. Esta festa da Sukkah, lembra que nós falamos? Trombetas, beleza. Depois tem o Yom Kippur. Yom Kippur, 1844. Depois tem Sukkah. Sukkah é o quê? Sukkah é milênio. É milênio no céu. É Nova Jerusalém. É para comemorar, é para dar hosana. É motivo de festa, é motivo de alegria. E a mitzvah, e o mandamento, era para vos alegreis perante o Senhor, porque essa festa, como o apóstolo Paulo diz, que é a imagem de coisas que acontecerão no futuro, ela nos remete a, depois da glorificação, milênio no céu e vida eterna, e Olam Rabá, Nova Jerusalém. Agora vamos seguir aqui, Lúcio. Há 2 mandamentos na Torá exclusivos para a festa de Sukkot, que ela vem depois do Yom Kippur, tá? Shofarot, trombetas, Yom Kippur, depois Sukkot. Um é juntar e ter nas mãos o Arbaat Hamimim. Nós já explicamos que são as 4 espécies. Outra é habitar na Sukkah. O nosso esposo foi nos fazer morada. Cabanas. Uma cabaninha. As 4 espécies, o fruto escolhido é o estrog, ramo verde é o lulav, galhos folhosos é o hadassim e o salgueiro da ribeira é o Haravot, ou Aravá. Esta festa de Sukkah é uma festa universal, gente. Mas é só para judeu? Não, olha só a simbologia. Olha só a simbologia que nós encontramos aqui.
A universalidade da Sukkah é evidenciada por outro mandamento na Torá, que também é exclusivo à festa. São 70 touros que teriam que ser sacrificados no templo sagrado de Jerusalém durante a semana da festividade. Está em Números 29. Os rabinos ensinam que tais sacrifícios eram oferecidos em nome das 70 principais nações do mundo. Esse número 70 é um símbolo de humanidade. Quando a gente vai ver a linhagem lá de Noé, dos seus filhos, a gente vai fazer uma sominha lá, vai dar mais ou menos 70 nações as principais do mundo. Então por isso 70 touros. Tem esse sentido também nesta lei cerimonial, vamos dizer assim, né? Que ele conclui, né? As 70 oferendas animais serviam para permitir que Deus abençoasse todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Que legal, né? E nós encerramos. Tem um comentário de Ellen White, esse comentário é até relativamente longo aqui, para ele ficar completo, o grande conflito, página 477, que fala assim, demos graças a Deus cada dia pelas bênçãos que recebemos. Se o instrumento humano se humilhar perante Deus, reconhecendo a sua completa incapacidade de fazer a obra que precisa ser feita para que a sua vida seja purificada, se ele lançar de si a sua justiça própria, Cristo habitará em seu coração. Ele lançará mãos à obra de criá-lo de novo e continuará a obra até que o homem seja completo nele. Essa parte que eu li, na verdade, é Meditação Matinal de 1968, página 64. E aí agora sim o grande conflito. Embora a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não precisa ser marcada pela tristeza e depreciação de si mesmo. Muito importante, principalmente para os jovens, adolescentes, né? É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Não é da vontade de nosso Pai Celestial que sempre estejamos sob a condenação e as trevas. Andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a Jesus e ser purificados, permanecendo diante da lei, sem ter vergonha nem remorso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1-4. Por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. A vida cristã deve ser de fé, vitória, alegria em Deus. Todos os que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. E Paulo escreveu ainda: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4,4. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:16 e 18. Pessoal, então fica esse comentário, né? Eu penso isso, que o cristão é uma pessoa alegre. Claro que nós temos dias, né, Ricardo? Até aqui no canal, muitas vezes, o Ricardo ou eu ou o Alexandre, nós estamos meio que de face fechada, mas é por circunstância, por ocasiões que às vezes nos fere, né? Semana passada estava pior, hoje está melhor, né? Então assim, mas de certa forma, no geral, o cristão tem que ser alegre. Você se humilhar diante de Deus não significa que você tem que ficar com aquela cara cabisbaixa, triste. Quem fazia isso e Jesus condenava era justamente quem? Os legalistas que ele via, né? Os fariseus, que quando jejuavam ficavam fazendo cara de tristeza para todo mundo saber que ele está jejuando. Né? Então, pessoal, fica aí a dica. E agora, por último, mas não menos importante, a participação muito especial do nosso companheiro, o Marcos André, que desde aí do início dessa série tem mantido todas as perguntas para discussão, e ele que tem encerrado também a nossa lição com uma oração. Então, Marcos André, parceiro, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André, e mais uma semana estamos aqui estudando as entrelinhas da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos estudando a lição número 6, que fala da leitura da palavra, uma reforma espiritual que começa com base no estudo da palavra. Aliás, toda reforma espiritual ela precisa começar com base no estudo da palavra. Quando o povo terminou a construção do muro, quando ergueram as portas da cidade, então eles se voltaram para a palavra de Deus, se reuniram para ouvir a leitura dos livros da lei. Esse tema é muito importante, principalmente porque eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro, que é quando nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, também estudando a Palavra de Deus, mais especificamente ali o livro de Romanos, ele entendeu o tema da justificação pela fé e propôs uma reforma
na igreja a seu tempo. Então nós hoje temos a palavra de Deus à nossa disposição, porque um dia Martinho Lutero teve acesso a essa palavra e propôs a reforma que se tornou depois na Reforma Protestante, né? Aqui na lição da Escola Sabatina, mais especificamente na sexta-feira, que é o tema que eu trato, né? Tem algumas perguntas aqui. A primeira e a segunda pergunta tratam da alegria no Senhor, da qual falou Neemias no capítulo 8, verso 10, né? Porque nós precisamos nos alegrar no Senhor, mas ao mesmo tempo nós precisamos sentir a tristeza pelo pecado. Como que a gente pode encontrar esse equilíbrio? E a pergunta número 2 fala a respeito da lei e do evangelho, como que nós podemos juntar esses dois elementos para que possamos ter a tristeza pelo pecado, quando a lei nos condena, nos diz que nós estamos em pecado, e ao mesmo tempo o nosso encontro com o Evangelho de Cristo. O Evangelho significa boas notícias, né? Então nós não podemos sentir tristeza tendo boas notícias. E eu quero ler aqui um texto que está em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 37. Esse texto ele me chama muita atenção, porque o discurso de Pedro está voltado para dizer para as pessoas assim: olha, vocês mataram Deus, vocês condenaram injustamente, levaram ele para o tribunal, fizeram um julgamento injusto e mataram o próprio Deus, que é o autor da vida. E isso, eu acho que nenhum de nós cometeu algum pecado mais grave que esse, né? Ninguém poderia dizer assim: eu tenho um pecado gravíssimo que é maior do que qualquer um relatado na Bíblia. Acho que maior que esse ninguém tem. E aqui, no verso 37, então, aconteceu exatamente isso. Eles sentiram tristeza no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Aí o verso 38, Pedro responde da seguinte forma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para que os seus pecados, para a remissão dos seus pecados e para receber o dom do Espírito Santo. No capítulo 3 também, verso 19, ele fala a respeito disso da mesma forma. E Pedro fala de confissão de pecado, não só de arrependimento, não só de batismo para remissão, para lavar, né, os seus pecados, mas ele fala também de confissão. Eu gostaria de me atentar um pouquinho com você na confissão de pecados, porque nós entendemos que a confissão de pecados é eu, por exemplo, briguei com meu irmão e vou lá, peço perdão a Deus e falo com Deus sobre o que aconteceu. Não é sobre essa confissão que nós precisamos nos atentar, porque contar para Deus as coisas é um exercício de futilidade. Deus já sabe de tudo. A verdadeira confissão de pecado que nós devemos fazer é quando nós chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu hoje briguei com meu irmão porque eu sou uma pessoa irada. Eu não consigo controlar essa minha maneira de ser. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Entende? Então, todos os nossos pecados que nós não conseguimos vencer, o vício, a ira, o nosso próprio egoísmo, nós precisamos entregar isso na mão de Deus. Por quê? Porque fica o nosso pecado, que é grande demais para nós, e nós ficamos orbitando ao redor daquele pecado. O centro de gravidade gira em torno do pecado. Mas quando você chama Deus para a história, você coloca Deus e aí Deus passa a ser o centro de gravidade. Aí você passa a orbitar ao redor de Deus. Então, quando isso acontece, todos os nossos paradigmas e as nossas maneiras de ver as coisas, elas começam a mudar. E isso é a confissão de pecados. É você colocar Deus, chamar Deus para dentro do seu problema, colocar Deus dentro da sua vida. Aí você, o seu pecado e todas as coisas menores que você carrega, elas passam a orbitar ao redor de Deus. Então nós precisamos entender isso e entender que a salvação ela já aconteceu.
quando nós identificamos os nossos pecados através da palavra de Deus, nós também identificamos que Jesus Cristo já morreu, já pagou o preço pelos nossos pecados, e como está em Romanos, no capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso precisa estar muito gravado na nossa mente, no nosso coração, para que quando o pecado nos acusar, nós possamos colocar isso em prática, colocar esse pensamento em prática. A outra pergunta, ela está aqui em Neemias, no capítulo 8, verso 10 também, quando ele fala: ide, comei carnes, tomai bebidas doces, enviai porções, ou seja, ele chama o povo para uma festa. E o povo de Israel era um povo festivo. Todas as vezes que eles se reuniam para congregar, havia festa. Eles festejavam juntos, eles comiam juntos, eles se alegravam, eles riam. Inclusive o texto diz que eles se alegraram em grande voz, ou seja, eles riam de maneira extrema mesmo. E parece que hoje nós olhamos para a religiosidade como se ela fosse um sinal de tristeza. O que é uma pessoa espiritual? É aquela pessoa carrancuda, que não sorri, e parece que nós estamos dando um testemunho bom sendo assim, sendo aquela pessoa sisuda, enquanto que a Bíblia nos diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. E nós deveríamos promover mais momentos como esse, quando nós nos reunimos e levamos comida, né? A gente chama de junta-panela na igreja, né? E a gente leva a comida e come junto e sorri. E a igreja se torna um local agradável. A minha igreja, onde eu congrego, é assim, é um lugar que as pessoas não querem ir embora. As pessoas vão para lá, comem juntas. Aí o diácono fecha a igreja, eles ficam do lado de fora conversando, batendo papo. Então, a igreja ela se torna um local agradável. Então, nós precisamos pensar na igreja, pensar nos nossos irmãos dessa maneira, como se fosse um local agradável, como se fossem companhias agradáveis, porque são pessoas com quem nós vamos congregar por toda a eternidade, vamos viver por toda a eternidade. Como que nós podemos conviver com pessoas com as quais nós não gostamos de estar, né? Então, nós precisamos promover mais isso. Se você não tem isso na sua igreja, seja você a promover, junte as pessoas, junte os jovens, junte os mais idosos e promova lá um momento de confraternização junto, e você vai ver que o clima na sua igreja vai mudar, as pessoas vão ficar mais próximas umas das outras, vão ficar mais juntas umas das outras. É isso que Deus fez no passado e a fórmula continua sendo a mesma. Eu gostaria de convidar você para que possamos orar, para que Deus coloque no nosso coração o desejo de estudar a palavra, né? Lembrando da Reforma Protestante mais uma vez, ela nos deu a palavra, mas será que nós temos o desejo e valorizamos tanto quanto a palavra deveria? Se você chegou até esse ponto do vídeo, né, certamente você é um estudioso da palavra, mas gostaríamos de orar para que Deus continue nos capacitando para continuarmos estudando a palavra de Deus. Vamos orar comigo. Santo e glorioso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Coloca no nosso coração, Senhor, faz no nosso coração essa reforma que é com base na Tua Palavra, que possamos, ao estudar a Tua Palavra, desejar mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tratar os nossos irmãos. Enche o nosso coração de alegria, que é um dos frutos do Espírito, para que possamos dar um bom testemunho público de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, te agradecemos pela oportunidade da salvação, pelo grande sacrifício que foi feito em nosso favor, e que possamos, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, estarmos todos preparados para habitar as mansões celestiais, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza e teremos alegria eterna. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem. Valeu, Marcos, muito obrigado aí pela sua contribuição. Valeu todos vocês que têm acompanhado aí o canal Entre Linhas. Valeu pelos hashtags Fui Até o Fim, vai dar quase 1h30 aí de vídeo, tranquilo. Valeu por você estar fazendo parte dessa obra. Nos ajude aí compartilhando mais esse vídeo com pessoas que possam vir a conhecer e encontrar também, como nós temos encontrado, essa beleza na palavra de Deus, na Torá, e entender a palavra de Deus como sendo uma só. Beleza, pessoal? Então, até a próxima lição. Tchau, tchau.